No ano de 2022, um estudo feito pelo CNTq, Centro Nacional de Transportabilidade e Qualidade, aponta que 60% dos veículos automotores rodados no Brasil, tanto carros, motos, caminhões, ônibus, todas as modalidades de transportes que rodam com pneus, 60% deles estão circulando com pneus descalibrados. E por descalibrados, estamos nos referindo tanto a pneus com pressão muito baixa, subinflados, quanto pneus com pressão muito alta, superinflados. Os dois casos são considerados como pneus descalibrados. O ideal é que a pressão do ar esteja dentro da faixa etária recomendada para cada pneu. E no vídeo de hoje, vamos abordar 10 grandes problemas que um carro com pneus descalibrados, seja com pressão muito alta ou muito baixa, pode ter. Um dos problemas mais evidentes de um carro que roda com pneus descalibrados, tanto muito baixos, subinflados, quanto pneus com pressão muito alta, superinflados, é o desgaste irregular. No caso dos pneus que estejam muito baixos, subinflados, o desgaste vai ser mais evidente nas laterais do pneu. Já no caso de pneus superinflados, o desgaste será mais no centro da banda de rodagem. No caso de pneus com pressão adequada, o desgaste será uniforme, regular, visto que a banda de rodagem estará tocando o solo de forma uniforme. Um desgaste irregular nos pneus, além de comprometer a segurança do veículo, faz com que o pneu dure menos, agilizando a necessidade de troca. Um segundo grande problema de se rodar com pneus descalibrados, seja muito baixos ou muito altos, é o aumento do risco de aquaplanagem. Aquaplanagem ocorre quando o pneu do veículo perde a aderência com o solo, deslizando sobre a água da pista. Para que o pneu tenha uma boa aderência com o solo, precisa estar calibrado adequadamente, tanto em relação à pressão quanto em relação ao desenho dos sulcos e ranhuras, que precisam estar limpos, livres de sujeira, para que a água da pista seja evacuada por esses sulcos e ranhuras, garantindo a aderência do pneu com o solo. Seja em dias de chuva, dias de sol, o pneu precisa ter uma boa aderência com o solo. Um terceiro grande problema que um veículo com pneus descalibrados, tanto muito baixos ou muito altos, pode ter é a diminuição da aderência e da estabilidade. Pneus descalibrados tendem a derrapar, a escorregar tanto em frenagens, acelerações, principalmente em curvas, onde a estabilidade do veículo se torna fundamental. Um veículo precisa de frenagens, acelerações e principalmente curvas, de estabilidade, de aderência com o solo, para que o condutor e os passageiros circulem seguros. Um quarto grande problema que um carro com pneus descalibrados, tanto muito baixos ou muito altos, pode ter, é o maior consumo de combustível. Pneus subinflados, ou seja, com pressão muito baixa, aumentam a resistência do ar, aumentam a resistência do rolamento, fazendo com que o motor do veículo precise se sobre-esforçar para manter a mesma velocidade. Pneus de carro, tanto no caso de pneus subinflados quanto superinflados, aumentam o consumo de combustível. Para evitar o desperdício de combustível e para ter um melhor desempenho, um carro precisa de pneus calibrados, tanto em relação à pressão quanto em relação ao desenho. Um quinto grande problema que um carro com pneus descalibrados, tanto muito baixos ou muito altos, pode ter é o aumento da temperatura do pneu. Pneus subinflados, ou seja, pneus com pressão muito baixa, aumentam a temperatura do pneu. Subinflados, pneus com pressão muito baixa, aumentam a resistência do rolamento, ou seja, aumentam a fricção com o solo, fazendo com que o pneu se sobreaqueça. Temperaturas elevadas nos pneus podem comprometer a integridade do pneu, o que aumenta o risco de um pneu em alta velocidade, em estradas, principalmente em dias de calor, superaquecer e ter um estouro. Um sexto grande problema que um carro com pneus descalibrados, tanto muito baixos ou muito altos, pode ter é o dano estrutural.
Um pneu com pressão muito baixa ou muito alta, além de comprometer a dirigibilidade, o conforto, o desempenho do veículo, com o passar do tempo, causa danos estruturais, ou seja, rachaduras nas laterais do pneu, na banda de rodagem, que comprometem a integridade do pneu e aumentam o risco de um pneu, em estradas, em alta velocidade, ter um estouro. Um sétimo grande problema que um carro com pneus descalibrados, tanto muito baixos ou muito altos, pode ter é o desempenho comprometido em frenagens. Pneus subinflados, pneus com pressão muito baixa, tendem a comprometer o desempenho do veículo em frenagens, ou seja, aumentam a distância de frenagem, diminuindo a eficiência, a efetividade das frenagens. Frenagens, sabemos todos nós, são um dos momentos mais importantes para a segurança de um veículo, tanto para o veículo como para os seus ocupantes. Um veículo precisa, para realizar uma boa frenagem, ter os pneus calibrados. Um oitavo grande problema que um carro com pneus descalibrados, tanto muito baixos ou muito altos, pode ter é o desconforto na condução. Um veículo precisa de pneus calibrados tanto para o conforto de quem está dirigindo, quanto para o conforto dos passageiros. No caso de pneus subinflados, ou seja, pneus com pressão muito baixa, a direção fica mais mole, ou seja, fica mais fácil de direcionar o veículo, mas o veículo perde a estabilidade principalmente em frenagens, em acelerações e em curvas. No caso de pneus superinflados, ou seja, pneus com pressão muito alta, a direção fica mais dura, o que proporciona desconforto a quem está conduzindo o veículo, ou seja, dificulta a direção. Um nono grande problema que um carro com pneus descalibrados, tanto muito baixos ou muito altos, pode ter é o desalinhamento da suspensão. Um veículo precisa de pneus calibrados para que a suspensão esteja alinhada, para que a direção do veículo seja segura, para que as rodas estejam alinhadas. Rodar com pneus descalibrados, tanto muito baixos ou muito altos, faz com que a suspensão do veículo desaline, o que aumenta o desgaste dos pneus, aumenta o desgaste da suspensão dos amortecedores das molas e, com o passar do tempo, pode comprometer a segurança do veículo. Um décimo grande problema que um carro com pneus descalibrados, tanto muito baixos ou muito altos, pode ter é a perda de controle do veículo. Um veículo precisa estar com pneus calibrados para que o condutor tenha controle do veículo, tanto em estradas, em ruas, vias urbanas, rurais, pavimentadas, em qualquer tipo de terreno. O condutor precisa ter o controle do veículo, principalmente em estradas de asfalto, de terra batida, em estradas com buracos, em situações de emergência, como a necessidade de realizar uma ultrapassagem, de realizar uma manobra para evitar um acidente, ou em situações de acidentes. Um veículo precisa de pneus calibrados para que o condutor tenha o controle do veículo. Em conclusão, podemos afirmar que rodar com pneus descalibrados, tanto muito baixos ou muito altos, é um problema comum, mas sério, que pode comprometer tanto a segurança, o desempenho, a dirigibilidade, a estabilidade, o conforto, a economia de combustível, a durabilidade do veículo, dos pneus, da suspensão, como também a segurança, a saúde e a vida de quem está circulando, tanto do condutor, dos passageiros, como também de pedestres, ciclistas e outros veículos que circulam no espaço urbano, no espaço rural, vias, estradas, ruas, avenidas, qualquer via pública. Pneus descalibrados representam um risco elevado, pois afetam diretamente o desempenho do carro, além de comprometerem a integridade dos pneus e a segurança de todos os ocupantes do veículo. Para evitar os problemas de se rodar com pneus descalibrados,
tanto muito baixos ou muito altos. É fundamental verificar a calibragem dos pneus a cada 15 dias de preferência, com base nas especificações do fabricante, que podem ser encontradas no manual do veículo ou na etiqueta interna da porta do motorista. Pneus bem calibrados ajudam a manter o carro mais seguro, eficiente, confortável e duradouro. Amigos, espero que o vídeo tenha sido útil, informativo. Deixe nos comentários a sua avaliação. Nos vemos no próximo vídeo.